Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre trabalho. Como saber se o Senhor quer que eu trabalhe ou não? Como saber se o Senhor quer que eu construa uma carreira de sucesso, que eu entre e siga numa profissão, construa ali uma carreira consolidada para a glória de Deus, ou se o Senhor quer que eu fique dentro da minha casa, cuidando do meu lar, cuidando das minhas filhas? Essas perguntas são bem recorrentes, principalmente no meio feminino, no meio das irmãs. E eu vim conversar com vocês sobre isso porque foi algo que eu passei e passo com o Senhor ainda. Porque à medida que a gente vai crescendo, vai evoluindo no nosso relacionamento com o Senhor, a gente vai aprendendo a ouvir as direções do Senhor. E é sobre isso que eu quero conversar aqui com vocês. Bom, afinal de contas, Deus quer que a gente trabalhe ou não? A Bíblia fala que tudo que a gente fizer, a gente faça para a glória de Deus. E aqui em Provérbios capítulo 14, versículo 23, diz assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas só o falar leva à pobreza. E a gente sabe que o nosso Deus é um Deus grande, rico, abundante, e o Senhor não tem prazer na pobreza. E a raiz da palavra pobreza é improdutividade. Então o Senhor não quer que a gente seja pessoas improdutivas. Mas também a gente tem vivido uma época, uma estação, um período nesse tempo que a gente vive, em que a gente é cobrado incessantemente sobre o fazer. Ah, você tem que estar fazendo um curso, você tem que estar fazendo uma faculdade, você tem que estar em uma carreira de sucesso, você tem que estar fazendo alguma coisa, você tem que estar subindo de cargo. Tem uma cobrança implícita em nós. Tem uma cobrança sobre você fazer, sobre você trabalhar enquanto os outros estão dormindo, né? Tem aí a teologia dos coaches e tudo mais. Mas o que a palavra diz? Que é em vão a gente correr atrás de riquezas. É como a gente correr atrás do vento. Que é vão o nosso trabalho se o Senhor não estiver ali construindo junto com a gente. E sobre o trabalhar ou não, eu aprendi com o Espírito Santo a discernir as estações. Por quê? Porque vai ter estações, principalmente para nós mulheres que somos cíclicas, né? Nós temos um ciclo ali todos os meses. E principalmente para nós mulheres, vai ter ciclos, vão acontecer estações na nossa vida que vão demandar mais de nós dentro de casa. E vão ter estações que não, que a gente vai estar ali crescendo. E vai ser muito importante que a gente trabalhe sim nesses momentos de crescimento. E eu passei por isso, porque eu comecei a trabalhar com carteira assinada mesmo, ali com os meus 17 anos, como menor aprendiz. Então eu comecei a trabalhei em posto de gasolina, trabalhei em recepção de hotel, trabalhei como telefonista, trabalhei como caixa. Então, cada um desses trabalhos que o Senhor me permitiu passar, permitiu moldar o meu caráter, permitiu eu crescer de alguma forma. Não só lá dentro do meu trabalho, mas aprender responsabilidade. Aprender a cumprir horário, aprender a ser pontual, aprender a ter disciplina, aprender a fazer aquilo que não gosta, aprender a acordar cedo e a valorizar o tempo. Então foi através do trabalho. É através do trabalho que a gente aprende essas coisas. E ali, através do nosso trabalho, é que o Senhor vai nos lapidando, fazendo a gente amadurecer, principalmente na nossa fé. E nos ensinar também a mexer com o dinheiro, nos tornar responsáveis ali pelo pouco que Ele coloca na nossa mão. Então, tudo que a gente faz, todas as fases que a gente faz, todos os lugares que a gente trabalha, as funções que a gente exerce, aquilo que a gente estuda, nada é em vão para Deus. Nada é em vão. Tudo ali é o Senhor querendo nos ensinar algo. Lembra das fases que José passou? Primeiro na casa do pai dele, depois sendo vendido pelos irmãos, depois na casa de Potifar, na prisão, até ele governar o Egito. Então, ele precisou passar por uma jornada ali onde ele teve que trabalhar. E em cada fase que ele passou, ele teve bom êxito do Senhor. Ele teve favor, porque o Senhor estava com ele. E é assim na minha e na sua vida também. E um exemplo que aconteceu comigo nessa área de trabalho, eu, por exemplo, estava
em uma empresa, trabalhando, ganhando relativamente bem pela minha pouca experiência naquele lugar, fui me desenvolvendo ali, trabalhei no setor de cobrança, cobrando as pessoas, que era uma coisa, meu Deus, que eu não gostava de fazer no começo, mas depois eu fui aprendendo até a habilidade nisso, né, porque não é fácil a pessoa tá devendo, você ir lá cobrar, né, a pessoa vai, enfim. E ali o Senhor foi me dando favor, dando graça, me ensinando, e eu fui perseverando, e aí eu comecei a ser reconhecida e a ganhar bem. Só que chegou um momento em que o Senhor me transicionou de um trabalho para outro. Ou seja, eu trabalhava CLT e depois eu fui para um concurso. Quando eu fui para o concurso, eu fui trabalhar em uma escola e eu ganhava bem menos do que um salário mínimo. Ganhava bem menos do que um salário mínimo. E assim, eu nem sabia. Eu só sabia que Deus tinha dado aquela direção. Eu fiz um concurso, foi o concurso mais aleatório, assim, que eu fiz. Tipo assim, eu nem estudei pra prova, não tava sabendo. Alguém me falou, fiz a inscrição de última hora, fui lá, fiz a prova. Eu nem lembro como foi. Foi tão rápido o processo, assim, que aconteceu. Aí fiz, nem li edital, não sabia qual era o salário, não sabia nada. Mas eu sabia que era a direção de Deus pra minha vida, ali naquele momento. E como é que eu sabia? Como é que saber se Deus tem uma direção pra mim nesse lugar ou naquele? Você precisa pedir direção ao Espírito Santo. Você precisa pedir os sinais ao Espírito Santo de Deus, porque Deus, ele vai nos confirmando, vai testificando no nosso espírito. O nosso coração, ele é enganoso. E por isso a gente pode buscar conselhos de pessoas mais experientes, como os nossos líderes, porque em Provérbios fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então a gente não tem que sair tomando decisão assim, sem perguntar pra ninguém, sem ponderar, sem perguntar, sabe? A gente tem que fazer os prós e contras. E mesmo que tiver mais contra do que prós, a gente precisa obedecer se for uma direção do Senhor, porque Deus, ele sabe de todas as coisas e nós não. Então nós precisamos estar ali submissos e na direção do Espírito Santo de Deus. E ali Deus me levou para esse concurso, e quando foi passando os meses assim, eu falei, meu Deus, o que é que eu fiz na minha vida? Será que isso foi de Deus para mim? E foi um dos períodos mais desafiadores da minha vida. Foi o período de que eu tive mais perseguição no meu trabalho, mas também foi um período que eu mais cresci. Foi um período onde eu consegui concluir a minha faculdade, eu voltei a trabalhar na escola que eu estudei, então eu trabalhava auxiliando também os meus professores, que era maravilhoso. Foi um período muito bom também, de muita coisa boa. Mas era uma coisa assim que eu tinha dentro de mim, que eu já sabia que eu ia sair de lá, que era só uma temporada. Eu já sabia que por mais que o meu salário aumentou depois, melhorou, foi melhorando gradativamente, eu já sabia que eu não ia permanecer ali. Eu já sabia que Deus ia me levar para outro lugar. Eu só não sabia qual era o lugar e nem sabia qual era a hora e qual era o tempo que eu ia ficar ali. E eu orava e eu pedia ao Senhor para me tirar de lá. Eu pedia a Deus, eu falei, meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu preciso sair daqui e tal. E eu fiquei lá por 7 anos. 7 longos anos. E fiquei lá, terminei minha faculdade, depois da faculdade ainda fiquei mais tempo. Mas eu sou grata a Deus por tudo que eu passei, por tudo que eu aprendi. Hoje eu vejo o quanto que eu cresci naquele lugar. Mesmo não tendo um dos melhores salários, foi o tempo assim que eu ganhei menos, mas que o Senhor me sustentou também ao mesmo tempo, mas que me ensinou, me fez crescer, me fez ter maturidade. E logo depois disso eu fui empreender e passei 2 anos empreendendo, até que o Senhor pediu para eu deixar tudo, para eu largar tudo e ficar só cuidando das minhas filhas e da minha casa. E aí de novo foi mais um período de crise com Deus, porque eu nunca tinha vivido isso, nunca tinha vivido de ser dependente de alguém, dependente do meu marido, dependente do salário dele mesmo, porque ele estava suprindo a casa e eu estava suprindo as minhas filhas, cuidando da casa, cuidando das filhas, e eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Desde lá dos meus 17 anos, trabalhando, sendo ali independentezinha, tendo as minhas coisinhas e tudo mais, aí parar tudo. E aí mesmo eu parando de empreender, parando com tudo, mesmo que não era uma renda alta, mas era alguma coisa. E aí o Senhor me pediu. E eu entrei em uma crise e falei, Deus, e agora? Por que o Senhor está me pedindo isso? Mas Deus queria me tratar em outras áreas da minha vida, que precisava ser tratada também, que Ele não ia tratar mais
durante ali o meu trabalho, mas que ele ia tratar durante o descanso. E ali eu passei 2 longos anos sem trabalhar, sem fazer nada, sem produzir nada, sem postar nada, sem rede social, sem nada. E por que disso? Porque o Senhor tinha algo para tratar comigo dentro de mim. E o Senhor foi tratando, foi limpando e foi me ensinando nessa temporada que eu passei com Ele. Me ensinando a depender, me ensinando a ser filha, além de ser serva. Me ensinando também que esse trabalho que a gente faz em casa, que é invisível, que ninguém vê, que é um trabalho que nunca termina, você sempre tem uma coisa para fazer, você nunca zera assim 100% do serviço de casa, sempre tem alguma coisa para fazer. Ou é roupa para dobrar, ou é roupa para lavar, ou é louça que ficou, ou é banheiro que ficou para lavar para outro dia, sempre tem alguma coisa. Mas é algo que a gente faz para o Senhor. Nenhum trabalho para o Senhor é em vão, nenhum trabalho que você faz nele, junto com Ele. E ali eu fui obedecendo ao Senhor, fazendo as minhas faxinas dentro de casa, e o Senhor foi faxinando também o meu coração. E aí eu comecei a falar para Deus que eu era CEO da minha casa. Eu era CEO da minha casa, eu era CEO e intercessora da minha casa. Esse era o meu novo trabalho ali, naquele tempo. E hoje eu tô te contando rindo, mas foi um processo bem doloroso, bem difícil, porque o nosso coração é teimoso, a gente quer ser independente, a gente quer deixar Deus de lado e falar assim, não, Deus, pode deixar que aqui eu dou conta, que eu resolvo, pode deixar que aqui eu trabalho, que eu faça, que aconteça. E vai ter hora que não, que Deus não vai querer que você trabalhe, que você não faça nada. Que você só dependa dele, aprenda a depender do Senhor, aprenda a passar tempo com o seu Pai, aprenda a passar tempo com o dono do tempo, porque nós vamos passar a eternidade com Ele. E eu tava cheia de trabalho, cansada, sobrecarregada, e mesmo assim eu tava lá insistindo e sem querer largar a mão, sem querer abrir mão, e Deus me dando sinais, usando pessoas para falar comigo, eu mesma, o meu cansaço, o meu desespero que eu tava. E amém, isso aconteceu e foi muito bom. Então tudo o que eu passei trabalhando me edificou, me construiu. O meu marido eu conheci no meu trabalho. Já pensou se eu falar assim, não vou trabalhar não? O meu marido eu conheci no meu trabalho. Então foi bênção de Deus pra minha vida. Deus tinha aquele propósito pra mim naquele momento. A gente não tem um único propósito na vida. Eu vou trabalhar com isso aqui, vou morrer fazendo isso aqui. Não. E se Deus não quiser? Se Deus tiver outro plano pra você? Às vezes a gente vai escolher uma faculdade, assim, vou fazer essa faculdade aqui, vou trabalhar com tal coisa assim. E Deus vai lá e muda tudo. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, foi a faculdade de biologia. Eu nem sabia o que eu queria da minha vida, eu nem sabia para que eu tinha ido lá, eu só sei que deu certo, fui, passei. E quando eu menos esperei, eu estava lá estudando biologia, trabalhando no laboratório, que eu nunca imaginei fazer. E eu não terminei essa faculdade, eu fiz 2 anos. E foi permissão do Senhor, eu não concluí. Tudo aconteceu assim. E hoje eu entendo que foi o Senhor me ensinando responsabilidade também, porque foi o período que eu morei sozinha, foi um período que eu tive que me virar sozinha, sem a ajuda de mãe, de pai, de parente, de ninguém. Então era eu e Deus, sabe? E aí eu não tinha um emprego que era remunerado, eu tinha uma bolsa na faculdade, mas era uma bolsa que eu ainda não ganhava dinheiro. Então eu trabalhei 1 ano ali como voluntária e eu questionava, Deus, e agora? E as contas? E as contas, como é que faz? E Deus ia sustentando, Deus ia mostrando estratégia, Deus ia me ajudando. E aí depois de 1 ano como voluntária, no outro ano eu trabalhei e ganhei a bolsa, bem pouquinho também, mas era uma bênção para mim. E o trabalho, ele traz dignidade. Quando Deus fez o jardim do Éden e o Senhor colocou Adão lá, foi para Adão cultivar. Deus não falou, Adão, não é para você trabalhar não. Muito pelo contrário, Deus falou assim para ele, Adão, o jardim é para você cultivar, cuidar do jardim que eu tenho colocado nas suas mãos. Então foi para a glória de Deus que Adão foi cultivar aquele jardim, foi obedecer ao Senhor e cultivar e cuidar daquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Lá quando o Senhor fez o maná cair do céu, Deus não deu o pão pronto, Deus fez o maná cair. Eles tinham que juntar o maná, pilar aquilo, fazer o pão, produzir o alimento.
E lá na Terra Prometida, da mesma maneira, eles tinham que lutar contra os inimigos, tirar as ervas daninhas daquele lugar para desfrutar da nova Terra Prometida que o Senhor tinha para eles. Então não é que ia ser tudo fácil, que ia ser tudo assim, sem precisar fazer nada, sem precisar trabalhar. Não, nós precisamos sim estar alinhados com o Senhor, naquilo que o Senhor nos direcionar para fazer. É terra prometida? É para derrubar gigante? Bora lá, Senhor. Vamos junto com o Senhor para a glória de Deus. É para lavar um banheiro? Vamos lá, Senhor. É para a glória de Deus. É para trocar uma fralda? Vamos lá, Jesus, para a glória de Deus. É para ir abrir uma empresa? Vamos lá, Senhor. É para a glória de Deus. É para ir trabalhar CLT? Vamos lá, Deus. É para a glória de Deus. Então, tudo é para a glória do Senhor. A gente tem que estar com o nosso coração alinhado com Deus, alinhado com a estação que o Senhor tem para nós. Não ficar preso numa caixinha, como eu já falei, e falar assim, não, Deus me fez assim, vou morrer assim, vou viver assim, e vai ser sempre assim. Não. Deus é quem faz novas todas as coisas, e o Senhor tem novidade de vida para nós. Nós precisamos só cultivar daquilo que o Senhor coloca na nossa mão, na estação que Ele coloca. E obedecer. Obedecer ao Senhor, porque melhores são os planos que o Senhor tem para nós. A gente não sabe, não imagina aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. A gente está em uma constante evolução, um constante processo de santificação com o Espírito Santo. Então, nada que acontece na nossa vida é por acaso, o Senhor não desperdiça nada. Tudo que a gente aprende, tudo que o Senhor vai nos ensinando ali, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja nos nossos relacionamentos, tudo é para a glória do Senhor, tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas a gente também não tem só um único propósito para fazer na vida. O nosso propósito é glorificar o Senhor. O nosso propósito principal, seja trabalhando em casa, seja dando aula para criança, seja fazendo qualquer coisa. Então, que seja para a glória de Deus, na direção do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido você, tenha te dado direção, que tenha falado ao seu coração e que o Senhor esclareça ainda mais essa direção sobre trabalho, sobre vida profissional, porque Ele é bom e aqueles que olham para o Senhor, como diz lá em Salmo 34, aqueles que olham para o Senhor não ficam confundidos, o Senhor dá a direção e Ele quer sim dar a direção para mim e para você, em cada estação que o Senhor tem preparado para a gente viver. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.